marcante, marcante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio do nosso CarpaCast. E hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa super especial, Linar Leroy, especialista em imagem. Se você tá preocupado com a sua imagem, se você acha que precisa investir no seu visual para atrair o público certo, cara, cola com a gente, que hoje tem muito assunto aqui no nosso podcast para você. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Eric Miguel, sou da agência Carpacói e aqui do meu lado tá ela, Linar Leroy. Tudo bem, Linar? Tudo bem, boa tarde, Eric. Feliz de estar aqui com você. Eu tô muito feliz de ter você aqui, viu? Linar, para quem não conhece, é uma pessoa muito querida, uma amiga muito querida e que me ajudou a melhorar o meu visual, dar um tapa no meu visual que eu tava precisando. E é uma referência para mim em imagem e hoje vocês vão poder desfrutar um pouquinho do conhecimento dela. Linar, se apresenta para o pessoal aí para eles te conhecerem melhor. Bom, eu sou Linar Leroy, sou estrategista de imagem. O que significa isso? Ajudo as pessoas a entender seu estilo, a se vestir com intenção, alinhando seu objetivo, seu desejo de imagem. Então, para mim, acho que as roupas, nosso estilo, falam para nós, sem que a gente fale uma palavra. Então, estou aqui para ajudar meu cliente a entender sua proporção corporal, quais são os cores que favorecem melhor, e entender seu estilo essencial para depois desenvolver uma estratégia. Muito bom, muito legal. Mas antes de a gente falar, né, de moda, de estilo, de imagem, eu tô com uma curiosidade aqui. Vai lá. Você tá há 4 anos, né, no Rio de Janeiro. Estou aqui de Como 4 é você, francesa, assim, cair de paraquedas aqui no Rio? Como é que é essa experiência de morar no Rio de Janeiro? Então, morar em Rio de Janeiro é um início um pouco desafiador, porque você precisa entender a cidade. É uma cidade que traz essa dualidade em toda parte, da naturaliza, é super urbana no mesmo tempo, mas também Rio de Janeiro, depois de um tempinho, se torna um paraíso para viver. Então, eu amo minha vida aqui no Brasil. E tem muita diferença, assim, do estilo do pessoal da França pra cá? Como é que é essa questão? Tem diferença? Sim, tem diferença grande. Então, acho que a principal diferença, você sabe, Eric, é sobre as cores. Aí, quando você chega no Brasil, as cores têm essa intensidade, você tem essa estampa super legal. É, quando você chega na França, você não vê tanto cores. Para um brasileiro, acredito que seria um dia de perdido da família, porque tudo está aqui preto, azul marinho, cinza. Aqui no Brasil, você tem toda a paleta de cores. Então, essa é uma grande diferença. Você sabe, né? Eu tive a oportunidade de morar um tempo fora, né, do Brasil, né? Eu morei quase um ano em Londres e depois morei um pouco em Barcelona. E tanto na Espanha quanto na Inglaterra, a percepção que tinha das pessoas em relação ao brasileiro é que o brasileiro é muito alegre, né? É. É engraçado como o brasileiro é alegre. Ele tá ali passando um aperto, passando frio, mas tá sorrindo. Não, é verdade. O carioca é alegre, acolhedor, é muito simpática e isso se nota também dentro das cores que usa. Então, é mais fácil aqui de ir a fazer compras e encontrar todas essas cores que uma pessoa deseja. É um luxo de ter essa oportunidade. Muito legal. Lina, é, vamos entrar no assunto aqui. A galera deve estar aí doida para começar a conhecer um pouco mais do seu trabalho e, né, obter aí uma ajuda aí, né, nessa questão da imagem, nessa questão visual. Muita gente acha ainda, né, que o investimento em imagem, em estilo, é só uma questão de vaidade. E não é, né? É fundamental aí até para o profissional conseguir uma autoridade, conseguir ser notado, percebido. É fundamental cuidar do visual, certo? A imagem seria a vaidade? Seria 55% de nosso impacto na comunicação vem do visual. Então, para mim, é estratégico
de avaliar sua comunicação visual, de entender seu estilo, para ter um impacto maior nos seus negócios e nas suas redes profissionais. Então é meio que a primeira impressão é que fica. O ser humano julga super rapidinho. Aham, Precisa de menos uma segunda para julgar uma outra pessoa. Essa primeira impressão aham. fica. E fica um bom tempo. Então, é muito importante de entender quem é você, o que você transmite, o que seu rosto fala para você. Porque quando você tem esse autoconhecimento, você pode trabalhar sua imagem e conseguir atingir um outro público, melhorar sua comunicação. Então, é fundamental de entender que a imagem tem um peso dentro da maneira que você vai ter sucesso ou não. É cultural também, né? Porque é cultural. Eu digo assim, a forma de se vestir, de se expressar, por exemplo, foi você até que acho que uma vez falou, né, isso comigo. Por exemplo, aqui o preto, ele é luto. É, Dependendo da cultura, não é, é, né? Então tem essa questão cultural também que influencia muito é. na forma de se vestir, certo? Isso é verdade. Então, cada pessoa tem sua história com as cores. Muita gente fala, oh, eu gosto de azul, mas qual azul seria? E imaginamos que você tem uma professora que você não gosta e sempre tem um blazer azul. Você não vai se relacionar bem com esse cor azul. Então, por isso falamos que uma cor é algo social, mas também cultural, porque vai depender de sua identidade, do país em qual você nasceu, de sua cultura de desenho. Uhum. Então, cada nós temos uma relação própria com as cores. E é importante de saber o que você gosta e o que você não gosta, para usar dentro de seu estilo. Ó, eu fiz uma consultoria de estilo com ela, né? E aí ela pegou e a primeira coisa que ela fez quando a gente teve primeiro um bate-papo, uma conversa, foi definir a minha paleta de cores. É, Né? E aí eu lembro que a paleta de cores ela tem a questão do gosto, meu pessoal, mas também tem uma questão com tom de pele, não é isso? exatamente. Explica para o pessoal como é que funciona isso. Então, fazer uma análise de coloração pessoal permite você entender quais são as cores que te favorecem. Então, aí vamos a colocar perto do rosto tecidos para ver como é o impacto das cores do tecido em seu rosto. Tem algumas cores que vai te deixar a energia cansada, outras que vai te trazer tom muito mais liso e que se vai ver muito bem. Então, isso é definir quais as cores que te favorecem. Mas no uso das cores, não é só usar a sua paleta de cores que é importante, é também entender como usar elas de propósito, o que seja isso. No sector profissional, você pode usar cores frias, por exemplo, que não faz parte de sua paleta, porque faz sentido dentro de sua empresa, porque essa empresa tem código mais vamos a falar de uma banca, por exemplo, então códigos mais estrictos. Então, é importante entender como vai usar as cores, qual é o objetivo. E aí você usa essa sua vantagem. Tendo em vista, né, que você está falando a questão das cores, do ambiente, da questão da cultura e tudo mais, eu acho que muita gente que não sabe disso, né, acaba cometendo alguns erros, né, de imagem e que pode estar ali afetando a autoridade, né? Você tem uma noção, assim, É. dentro da sua experiência, quais são os principais erros que o empreendedor, o empresário, ele comete, né, ao cuidar da própria imagem, ao se vestir? Acho que a primeira erro é a falta de autoconhecimento. Por que isso? Porque se você não entende o que te favorece, o que você transmite, então você vai errar. É simples assim. Te dar um exemplo. É, tomemos uma mulher castanha que quer trazer mais luz dentro de seu cabelo e que vai se tornar loira. Mas se ela não entende qual é o contraste tonal, ela pode se tornar, em vez de ser iluminada, ela pode se tornar com cabelo amarelo. E isso não vai trazer iluminação para ela. É todo o contrário. Então, isso é um erro de falta de autoconhecimento. E é muito importante de entender que na nossa sociedade a primeira discriminação é a discriminação da beleza. Te dar um exemplo. Você está no mercado, você tem gosto de comer uma massa. Você chega lá
E aí você tem só duas massas. Uma muito bonita, o estereotipo da massa do Branca de Neve. E outra que está murchada, com uma aparência de pobre. Qual das duas massas você vai escolher? Bonita, né? Que tá suculenta, né? Exatamente. Então, isso é a primeira fator de discriminação dentro do ser humano, a beleza. Mas, se você adaptar seu estilo, você tem uma imagem bem cuidada, isso vai mudar as coisas. Então, ter estilo e entender qual é o seu estilo para trazer autenticidade faz Uhum, uma diferença. entendo. Então, acredito que cada empreendedor deveria ter um espaço para se conhecer, entender como utilizar as roupas para favorecer seu corpo dentro de sua estratégia. É bem chave, porque nossa imagem, ao final, se transforma como um espelho de nossa competência e pode nos ajudar a abrir portas ou a fechar portas, a atrair clientes ou ter uma promoção. Então, isso é fundamental. Muito bom, Lina, muito bom. Lina, me responde uma coisa. Para passar autoridade, né? Por exemplo, eu tô querendo iniciar um trabalho de prestar consultoria, mentoria de marketing para profissionais em geral. Tem um jeito de se vestir certo para eu poder conseguir ser visto e notado como mentor, por exemplo? Então, aqui o que é importante é de entender quais são os códigos desse mercado, porque é muito diferente entre entrar dentro de uma empresa ou como você se tornar mentor. Cada profissão vai ter seu próprio código. Então, essa Uhum. é a primeira coisa, entender seu código. Então, vou fazer uma resposta em dois tempos. Dentro de uma empresa, o que é importante, por exemplo, seria de usar cores frias. Por quê? Porque cores frias traz seriedade, distanciamento. Então, apostar em preto, cinza, azul marinho faz uma diferença certa, sim. Também usar linhas retas, porque tudo que transmitimos passa para as formas. Então, linhas retas transmitem controle, segurança, é uma coisa que está bem em sua caixa. E então, isso funciona com o mundo profissional. Mas para um mentor ou alguém que está atuando na área das redes sociais, aí a temática é um pouco diferente. Por quê? Porque você quer trazer uma autoridade, mas também acolhimento. Você quer criar conexão. Então, aí você vai brincar com as cores de uma maneira um pouco diferente. Você vai poder usar. Cores um pouco mais quentes, mas vai depender muito do público que você vai atender. Te dar um exemplo. Eu já vi que você recebeu o Luiz Smart. Então, ele trabalhei para o Luiz Neto Canais. Aí o público é jovem. Então, aí você vai apostar em cores mais quentes, porque a ideia é de criar essa conexão, essa proximidade com o público. Então, laranja, amarelo, vermelho, são boas cores. Mas se seu público é um público financeiro, aí você vai deixar essa cores bem luminosa para algo muito mais que traz mais seriedade. Então, sempre precisa avaliar quem são meus clientes final, o que quer transmitir para eles, para adaptar dentro de seu estilo, para trazer essa sintonia. Uhum. Você não pode ter uma imagem que seja muito fora de sua área de atuação. Não. É importante tomar esses elementos em consideração, mas também trazer um pouco de você. Qual é o seu estilo pessoal? O que você gosta? Para conseguir transmitir isso também. Porque o que vai fazer que a gente vai te seguir é essa autenticidade. Para te Uhum. dar um exemplo, eu actuei 11 anos no setor do RH. Ah, Aí fui para a grande empresa internacional. Aí os códigos são os códigos de grande empresa. Então, óbvio que usei terno. Mas sempre usar um terno com um acessório que traz um pouco de criatividade, uns sapatos um pouco colorido. E isso ter os códigos respeitados do setor onde você atua, mas também trazer um pouco de você. E no redes sociais, você pode encontrar um elemento que se torna seu elemento assinatura.
Então, não sei, pode ser seu corte de barba ou sua armação de óculos, mas que ela representa você, que tem uma característica que transmite sua autenticidade. Isso faz uma diferença. Ah, muito bom, muito bom. Cara, assim, quem te conhece, que trabalha com você de perto, também sabe que você adota dentro ali da sua consultoria uma análise de visagismo, É, né? exatamente, sim. Explica pro pessoal aí como é que funciona, É. né, o visagismo. Então, nosso rosto é nossa primeira porta de entrada com outro ser humano. Nossa expressão transmite muita coisa. Então, o ser humano, quando vai se fazer sua primeira impressão, quer saber se você é confiável ou não confiável, se tem um risco ou não tem um risco lá. Então, o que é importante é de entender já o que seu rosto transmite para depois trabalhar seu desejo de imagem. O que significa isso? Vamos imaginar que você atua em uma grande empresa, que já seu rosto tem linhas bem retas, bem marcadas. Já você traz masculinidade, força. Então, se você quer ser um manager acessível, então você vai colocar lá a armação de óculos com uma forma mais arredondada, em uma cor do sector profissional. E aí você chega a um equilíbrio. O visagismo te ajuda para encontrar o melhor corte de cabelo, os melhores acessórios. Também te ajuda para entender a proporção das coisas. Te dar um exemplo. Você precisa ter uma gravata cada dia. Então, quem fala de gravata fala também de camisa. Mas qual gola você vai usar? Que tipo de nudo você vai fazer com sua gravata? Tudo isso são detalhes, mas são detalhes que ao final contam, porque o somatório de todos esses detalhes faz sua imagem. Então, o visagismo ajuda para toda essa temática. Ah, muito legal, muito legal. A Liná mudou minha forma de me vestir e de me perceber. É, uma das grandes mudanças que todo mundo percebeu quando eu comecei a fazer a consultoria com você foi a mudança da armação. Porque eu tinha um óculos quadrado, né? E aí, dentro das conversas que a gente teve e tudo mais, eu falei assim, cara, vou botar um óculos mais arredondado. E a primeira armação minha redonda, você ainda falou que não estava legal, que ela era muito pequena. Essa aqui é maior. Depois que você falou, eu providenciei uma armação maior pro É, rosto. é que é isso, nosso cérebro gosta da repetição. Porque para ele, a repetição traz harmonia. Isso tem a ver com a teoria da beleza do grego, que gosta muito da repetição das medidas. Por quê? Porque, ao final, é isso. Quando você tem algo que se repite, faz sentido para você. Então, como faz sentido, você tem essa aparência de uma imagem cuidada. Então, o visagismo traz tudo isso, porque te faz entender o que seu rosto transmite para os outros e te permite fazer pequenas modificações que vai fazer sentido ao final. Entendi, saquei. É, mas para quem tá assistindo, que tá se interessando pelo assunto, pelo tema, vou investir na minha imagem, vou investir na minha aparência, eu vou ter que mudar meu guarda-roupa? Como é que é isso? Assim, tem que jogar o guarda-roupa É, fora e mudar tudo, né? Porque as pessoas às vezes pensam isso, né? é. Pô, vou ter que fazer um baita investimento em roupa. Não é bem assim, né? Não, acredito que estamos em um mundo era do sustentável. Então, a ideia é de encontrar dentro de seu guarda-roupa já o que pode servir. Frequentemente, o que é importante é de entender como se faz a montagem de looks. Porque tem guarda-roupa cheia, mas pessoas falam, não tenho nada para me vestir, mas o guarda-roupa é cheia. Então, é bom de ter uma consultora de imagem que vem e te ajuda a montar looks. E quando você vai ter esse autoconhecimento melhor, você vai parar de gastar para roupa que não faz sentido para você. Todos nós temos dentro de nosso guarda-roupa roupas que não usamos. Por quê? Porque a cor finalmente não combina com você. E você não sabe porque você não usa essa roupa. Está lá, mas você sempre não vai usar. Então, a ideia aí é de também
tomar consciência de o que é bom para você, identificar dentro de seu guarda-roupa o que pode servir para você e depois comprar o que você realmente precisa. Então, é um exercício bem legal de fazer, de identificar as coisas que favorecem você dentro desse guarda-roupa. Porque isso também é um erro comum. Nós falamos do empreendedor, qual é o erro comum Aham. que já comete. Uma das erros que encontro frequentemente é que a gente vai a repetir sempre a mesma coisa. Tem gente, por exemplo, que usa só preto, mas para o cliente dessa pessoa é um pouco uma imagem que é monotônia, que falta de autenticidade, de criatividade. E o que vai passar no tempo, a imagem dessa pessoa se vai diluir, não vai ter importância. Então, isso é um erro de sempre se vestir de preto, porque se torna, ao final, um salvador visual. E para mudar disso, precisa se conhecer, precisa sair dessa rotina de Uhum. sempre se vestir de preto. E para fazer isso, precisa entender quais são as cores que te favorecem. Muito legal, muito legal. Ô, Lina, uma das maiores dificuldades que eu tenho ainda hoje, quando eu vou escolher uma roupa pra comprar ou pra vestir, é que eu nunca sei se ela tá vestindo bem em mim, né? Se eu tô. Até porque, você sabe, né? Eu tenho um gosto meio duvidoso, né? Então, por exemplo, eu sempre fui muito fã do Ziraldo. Então, pô, se eu pudesse, eu tinha aqueles coletes do Ziraldo, todos coloridíssimos, né? E eu tinha essa sensação, essa ideia de que, eu sou um cara que trabalha com criatividade, então eu tenho que andar todo colorido, né? Mas eu também cometia vários erros ao me vestir. Às vezes, uma roupa que não tinha ficava um pouco apertada, ou não tinha um caimento legal. Quais são os maiores sabotadores, assim, que existem, né? Que as pessoas, ao se vestir ali, acabam, né, prejudicando a imagem. Então, como falei, a importância é de cuidar de sua imagem. O que significa isso? Já você vai cuidar de seu corte de cabelo, vai cuidar de seu corte, que sua barba fica bem feita. Depois, dentro de sua roupa, o que é importante é de se enfocar no caimento das suas roupas. O que significa um bom caimento? É que a peça não fica totalmente sem relação com o seu corpo. Então, por exemplo, um calça não precisa estar mais de 1 a 2 centímetros mais que sua perna. Você não precisa se perder dentro de sua calça, a menos que você é um músico ou alguém que faz deporte. Mas o caimento das peças é algo fundamental de entender como colocar bem seu corpo dentro das roupas. O que faz uma boa imagem? Acho que são 4 características principais. A primeira é ser autêntica. Você não pode estar cada dia vestido de uma fantasia, porque ao final você vai perder sua autenticidade. Então, é que sua imagem seria de verdade, verdadeira. Outro critério é que seja confortável. O que significa isso? Não está falando de estar em modo de joguinho, de coisas assim. Não, mas confortável no sentido que não aperta demais, que você não vai suar demais. Te dar um exemplo, uma jaqueta dentro de poliéster, em qual você vai sudar muito e que vai te deixar essa marca, isso é um sabotador visual. Roupa que não seja, que se amassa muito, que não tem esse aspecto de estar bem passada, isso é um sabotador visual. Outras 2 características que são importantes é de uma imagem precisa ser credível, é o que falamos um pouco antes de estar conectado com sua área de trabalho, com Uhum. seu cliente, entender o que é a sintonia de seu trabalho. E o 4 característica é a imagem precisa ser estratégica. O que seja isso, você precisa se vestir com intenção. Então, dentro da sabotador visual, há toda essa pergunta sobre se conhecer, ter autoconhecimento sobre você, Uhum. entender seu contraste tonal. Por quê? No Instagram, você pode encontrar várias
fotos da atriz com uma maquiagem super pesada. Essa maquiagem não respeita o contraste pessoal dela. É só um sabotador visual. Porque o que vai passar, Eric? Se eu colocar um batom que é forte demais para mim, você só vai ver minha boca. Então, você vai me perder lá. Tem gente também que vai usar cores que vai chegar antes de você. Então, tudo isso são sabotadores visuais que precisa tomar em consideração. Calça rasgada, roupas que não são bem passadas, contraste tonal que não está respeitado. Tudo isso faz ruído na comunicação. Uhum. E quando tem ruído na comunicação, você perde seu impacto. Caraca, pode crer. Você sabe que eu tinha o hábito de andar com aquelas calças jeans que vem. Você já compra elas rasgadas, né? Rasgada, sim. E eu achava que eu tava abafando, né? Meu pai sempre pegava no meu pé. Ah, pagou caro pra um troço rasgado e tal. Meu pai sempre pegou muito no meu pé. Hoje eu acho que já não combina muito com o meu estilo, É. né? Mas nessa questão de. Você estava falando agora, né? De caimento, de se vestir. Quando a gente olha nas campanhas publicitárias, ou quando a gente nota nas passarelas, né? É todo mundo magrinho, todo mundo é fit. Vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente tem vontade de perguntar, mas tem vergonha. Precisa ser magrinho para ser estiloso? Não. Então, aqui você precisa entender a diferença entre moda tendência e estilo pessoal. Então, o que significa isso? Quando uma pessoa entra em uma loja, você está pedindo a seu corpo de entrar em um padrão já determinado. Mas isso não define você, não define a sua beleza. Então, não precisa ser magrinho para ter estilo, porque o estilo vem de sua essência, de sua autenticidade. Então, tem essa pressão social de padrão de beleza magrinha, mas a gente não está assim. Você não vai encontrar todas as mulheres em taia 36, um P. Isso não existe. Quando você olha a estatística de diferentes países, a gente fica muito mais em MG que em um P. Então, por que sempre o estilista usa corpo super magrinho? Porque é muito mais fácil que a roupa fica direitinho lá, porque é só osso. Não tem carne. Então, cada pessoa precisa entender o volume de seu corpo, porque cada corpo tem sua própria beleza. Então, quando você inicia a entender isso, já mudou seu olhar no espelho. Porque essa pressão social é um tema. Tem muita gente que está sofrendo a se olhar no espelho para não estar no padrão da sociedade. Mas esse padrão são uma imaginação, não tem realidade de verdade. Se você seguir o corpo meia da cada população, você vai ver que não se relaciona com o que é a verdade. Então, para mim, é muito importante de se olhar com gentileza, entender que todos esses padrões, são caixas, e que o corpo não precisa entrar nessa caixa. Não vai significar que você não está bonita. Então, basta de se enfocar nisso. A moda está aqui para nos inspirar, para nos dar ideias, mas não está aí para nos pressionar. Quando você olha a pintura através do tempo, você vê aqui que o corpo, o padrão da beleza se transforma de século entre século. Então, nós estamos em uma período onde o corpo magrinha está no pódio da imaginação, mas é só imaginativo, não é verdadeiro. Eu tinha muito essa questão do peso. Pra mim, influenciava. Quem me conhece há muito tempo, né, sabe? Eu emagreci bastante. Emagreci É. cerca de 13 a 14 quilos em um ano. Era bem gordinho. E eu me olhava no espelho, né? E tinha aquela coisa eu não me sentia bem comigo mesmo, porque eu tava acima do peso e não tava dentro do que é considerado um padrão de É. beleza, né? Assim também tem a questão que eu acho que. Eu não posso falar com propriedade, mas que eu acredito que ocorra o mesmo com a questão das mulheres
né? Que há toda uma cobrança em cima da figura feminina, que ela tem que estar sempre sensual, sempre bonita, sempre incrível, né? E a mulher tem uma cobrança diferente, né? Acho que o homem é socialmente aceitável, ele tá mais relaxado, a barriguinha. A mulher não, né? Tem É, que estar sempre com tudo em cima, né? exatamente. Há muito mais pressão sobre a mulher que no homem. Um homem vai envelhecer bem, como um bom vinho. Mas para a mulher, a história é totalmente diferente. Você vê no redes sociais, na TV, depois de 40 anos, você não está presente, se torna nada. Então, a gente precisa entender que nossas curvas são poderosas, transmite beleza também. E acho que a mulher precisa ter confiança em si mesma, porque nós damos vida, vamos a ter criança, nosso corpo vai mudar no tempo. E isso é muito difícil de aceitar. Mas quando você tem essa capacidade de se conectar com sua essência e de se ver com gentileza, então você vai ver que sim, meu corpo muda, mas ainda estou aqui, ainda estou com... Sou bonita, então isso é importante. E uma curva, para mim, é muito mais bonita que uma linha reta, mas isso é gosto pessoal, não? Eu tenho notado, eu tenho uma tia que acredito até que ela é minha madrinha também, Uhum. né? E acredito até que ela esteja assistindo, que é muito engraçado, sabe, Lina? Depois que eu comecei com o canal, né? Aparece amigas da minha mãe, deixa comentário lá. Meu pai, minha mãe divulga os vídeos, eles ficam super orgulhosos e tal. E eu tenho uma tia que eu acho que ela deu um grito assim de liberdade. Porque mulher, ela não fica com cabelo grisalho, ela pinta, né? É, Depois, quando começam a aparecer os fios brancos, elas viram loiras. Elas não ficam grisalhas. E eu tenho essa minha tia, a tia Denise, que ela resolveu assumir o branco. é. E ela tem um cabelo branco lindo, todo branco. Eu acho maneiro pra caramba. E aí eu fui, né, me chamou a atenção nesse quesito e comecei a ver que há um movimento na internet Exatamente. de mulheres que falaram: opa, aqui eu não vou pintar cabelo, não, vou assumir o branco, né? Exatamente. E para ficar ainda melhor quando seu cabelo está se tornando grisalho, enfocar um pouco na maquiagem. Porque quando o cabelo está grisado, um pouco mais branco, se muda o contraste pessoal. E para equilibrar tudo isso, é bem trazer uma maquiagem que equilibra isso. Mas para te falar a verdade, eu comprei minha raiz branca faz 2 anos já que Aham. iniciei. Agora tenho 40% de cabelos brancos. E meu objetivo é quando eu vou tornar 60%. Quando você tem 60% de cabelo branco, você precisa ir cada mês, cada 3 semanas no cabeleireiro para pintar. Aham. Então, meu objetivo, quando eu vou me tornar 60% de cabelo grisalho branco, é de tornar todo grisalho. Por quê? Porque vou assumir, porque faz parte da história, do feito que o tempo está passando. Mas a beleza, o charme, você sabe dessa palavra francesa, o charme, ele queda, está aqui. Então, mais você vai assumir, mais você vai ter confiança, mais você vai atrair pessoas. Porque quando uma mulher tem essa ideia bem clara de quem é ela e de o que ela transmite e que ela se sente bem dentro de seu corpo, essa faz parte do carisma da pessoa. Então, o mais importante é de fazer coisas que faz sentido para você. Se você acredita que vai amar seu cabelo branco, vai para branco. Se você sente que você não vai assumir, que não é sua coisa, então continue a pintar. Cada pessoa precisa encontrar seu caminho. Mas quando você tem o caminho certo, aí você está com confiança. O importante é você estar se sentindo bem consigo mesmo, né? Exatamente. Muito legal, muito bacana. Nina, a gente tem um quadro aqui, chama-se Contando Derrota. Ok. Porque o que acontece, né? Só para você entender. A gente entra hoje na internet e a gente vê um monte de guru, né? Tu vê um monte de especialista, os caras andando em lanchas caras, em carros, né? Super pomposos e só minha esposa não gosta. Toda vez que ela ouve, né? Eu falando, ela fica meio braba comigo. Cagando regra, né? Tá ali só, né? Cara, e a gente sabe que a vida não é assim. Que a gente É, não somos máquinas, né? Não somos robôs. A gente acerta, a gente erra
E os erros, às vezes, ensinam mais, né, Exatamente. do que os acertos. E eu sempre pergunto para quem vem aqui, tem algum erro que você cometeu dentro da sua área, nesse seu processo aí, né, que hoje que te trouxe até ser a Linar, que a gente conhece, que te ensinou, que te aprendeu, falou assim, cara, esse erro foi punk, eu nunca mais cometi graças a, né, a esse erro, hoje eu sou um profissional melhor. Ok, então vou te contar um pouco da minha história. Na minha adolescência, eu não me sentia bem dentro de meu corpo. Então, minha irmã foi a bonita da família e eu fui a estudiosa, sempre mergulhando no livro. E eu recebi muito comentário do tipo, Lina, hoje você caprichou nas cores. Ah, Lina, você sabe que não dá para misturar essas estampas juntas. Então, todos esses comentários iniciaram a me machucar por dentro e eu inicio a acreditar que tive mau gosto. Você sabe, não tinha essa segurança. E isso foi de minhas erros, porque agora eu acredito que cada pessoa precisa de um espaço para se conhecer, para experimentar, para entender qual é o seu estilo raiz, o que ele gosta, o que não gosta. Porque se você não experimenta, nunca vai saber, afinal, o que combina com você e o que não combina com você. Então, isso seria a minha dica para a gente de não cometer esse erro de escutar a gente que faz esse tipo de comentários sempre negativos. Porque, como falei, cada um tem sua própria beleza e nós precisamos ter a coragem de, às vezes, errar e experimentar coisas que não combinam, mas que vai te trazer o feito dessa liberdade de fazer coisas diferentes. Então, hoje eu sou uma mulher com um estilo criativo. Eu gosto cada manhã de me vestir. Para mim é um jogo imenso. Então, acredito que aprendi muito disso, porque sua construção de imagem é uma aventura, é um caminho. E é óbvio que há dias onde você não tem uma motivação, não se senta bem, então seu estilo também não vai estar muito bom, mas também pode te ajudar a se sentir melhor. Então, tudo isso é uma grande jogo, mas acho que uma de minhas erros foi isso, de escutar muito a pessoa, tentar diminuir meu lado criativo. Mas afinal, esse lado criativo é quem sou eu, então. Aí, E adolescente é muito cruel, né? Eu vejo pelo meu filho, é, né? Às vezes ele chega cabisbaixo, aí a gente conversa com ele, porque riram do meu cabelo, porque riram da minha sobrancelha, riram da minha espinha. Eu falo, cara, relaxa, na sua idade, acho que todo mundo é esquisito também, sabe? E não tem. E tá bom, tá tudo certo, não dá corda, não. Justamente por isso, eu lembro muito de você, quando a gente conversa, né? Que fala, cara, respeita o seu estilo, respeita. Se você gosta dessa cor, se você se sente bem assim, tá ok. é. Não tem um padrãozinho ali, né? Não tá escrito ali que você tem que se vestir desse jeito, né? Mas a adolescência é uma período cruel, porque a pessoa está em construção e quer fazer parte do grupo. Então, acho que como pais e mães, nós podemos muito ajudar a nossos filhos eh, para encontrar a maneira de se conhecer. Imagina, eu espero até 40 anos para entender como funciona essa coisa das cores. Mas eu se tive esse conhecimento muito antes, a história seria diferente. Uhum. Porque eu vejo, tenho uma filha adolescente também, e eu sei que essa período é muito difícil, porque cada um precisa encontrar seu próprio estilo, Uhum. mas no mesmo tempo, você não quer ser diferente das outras. Então, aí todo esse tema está muito relacionado com estima por si mesma. E como funciona isso? Nosso cérebro é muito curioso nessa temática. Por quê? Porque você vai enfocar muito mais
nas coisas negativas, nos comentários negativos que você vai receber, que nos elogios. E aí, para ter um equilíbrio, você precisaria ficar muito atento nos elogios que você recebe para nutrir sua estima. E falamos já da pressão da sociedade. Na adolescência, essa pressão para ter um corpo magra que se encaixa no estereotipo da mulher é muito forte também. Nas redes sociais, nos adolescentes recebem muitos comentários sobre ela, sobre sua beleza e tudo isso. E pode ser machucado. Então, acredito que para ganhar em confiança, como pais, é bom apoiar nossos filhos, nossa filha a entender e a se conhecer, a experimentar e tentar não julgar. Isso não é fácil, porque nós temos nossa própria história. Então, nossa maneira de perceber as coisas tem filtros. Então, quando eu vejo minha filha, me vejo também com minha história. Te dar um exemplo. Estamos aqui no Brasil. Quando você vai na praia, você vê muita mulher lá, o corpo está bem presente aqui. E para nós, como francesa, essa exposição é maior. Acredito que é muito diferente. Tem muita diferença com a França. Minha filha está usando esse código porque ela está daqui, suas amigas estão aqui. Então, às vezes, temos essa conversa, mas filha, eu estou aqui. Você precisa uma saia um pouco mais longa ou coisas assim. Aí ela fala, mamãe, é aqui, assim. Falei, sim, mas quando vamos em França, por favor, não usa esse código, porque cada país tem seu código cultural. Então, também isso é um julgamento de mãe passando para a filha, mas afinal não é bom de ter esse julgamento. Então, mais precisa aprender a fechar a boca. Cara, mas eu acho que isso também, assim, claro, eles que são mais jovens, essa pressão tem um resultado diferente, tem um peso diferente, essa pressão. Mas hoje, na era das mídias sociais, na era das curtidas, né? Eu acho que a gente também sofre essa pressão, né? Eu vejo esses memes, às vezes, em cima do cara que não se vestiu bem, né, do estereotipo do cara gordinho, ou do cara que é magro demais. Tem a galera da lacração que fica ali também só de olho no errinho da gente para poder trabalhar em cima daquele erro. Eu acho que isso, bem ou mal, acaba afetando um pouco também o nosso, né? A gente precisa aprender a ser muito mais gentil no nosso comentário, porque afinal a pessoa que vai receber isso pode estar machucada. Então, e tudo o que falamos sobre nosso físico pode ser muito violento. E depois a pessoa pode iniciar a ter complexo. Então, me falei que não sei o que, me bustou, me saiu. E depois a pessoa se sente mal com essa parte. Então, por isso, fazer uma consultora de imagem, entender o volume de seu corpo e tudo isso ajuda bastante. Porque o objetivo é que depois, quando você se olhar no espelho, você se sente segura. Muito e isso bom. faz uma diferença. Muito legal. E numa época de mídias sociais que tá todo mundo brigando por atenção, se destacar, se diferenciar é fundamental, né? E aí nada melhor do que ter uma consultora de estilo para te ajudar a se descobrir e se diferenciar sendo quem você é, né? Exatamente. A autenticidade seria a palavra mais importante dessa vida. Valorizar a sua essência. Exatamente. Lina, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer de estar aqui com você. Eu gosto muito de você. Gente, vocês não têm noção como eu gosto dessa mulher, gente. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você para me convidar. Fui feliz. Foi minha primeira podcast. Primeiro de muitas. Primeiro podcast. Primeiro de muitos. Então, foi muito agradável de estar aqui com você. Muito obrigada para a sua paciência e para entender meu sotaque. Então, obrigada. Pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Lina, a gente vai colocar aqui embaixo, né, as informações, Instagram, site, para você visitar e conhecer lá a página dela e o trabalho incrível que a Lina faz.
Se você ficou com alguma dúvida, gostou da entrevista, deixa nos comentários e não deixa de curtir, deixar o seu like, aperta o sininho aí e muito obrigado, até a próxima semana. Um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau.